Bem-vindos a mais um Artístico Divertido, canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e nós falaremos novamente de uma obra egípcia e que também está no Museu do Louvre, como outras duas obras que a gente já falou aqui. Então, como a Esfinge de Tanis e o Pingente com a Tríade de Osíris. Então hoje a gente vai falar de uma estátua que está muito bem conservada e é muito realista. Algo que não é comum na arte egípcia, como a gente vai ver. Então a gente tem aqui a estátua do escriba sentado, que acredita-se que tenha sido feito no 3º milênio antes de Cristo. Sim, essa estátua tem mais de 4.000 anos, e na verdade a datação dela é um dos pontos aí controversos. Ela não é certeira como várias outras obras que a gente tem no Egito. Porque então, aqui a gente pode ver que a gente tem um escriba sentado, né? Como a gente já chama essa obra, já explica, um escriba. Então, é quem faz as anotações aí, e no Antigo Egito isso era muito comum, então pegava-se ali o papiro e com um pedacinho de tronco de junco se fazia anotações, então se anotava em preto, os detalhes mais importantes em vermelho, e o papiro, né, feito da planta, ele era um material caro, então ele podia ser lavado, então se aquele escrito não tivesse mais importância, podia lavar, tirar a escrita e reutilizar aquele material. Então o escriba era essa pessoa super importante na sociedade egípcia que fazia essas anotações e que era também muitas vezes próximo ao faraó, era alguém importante na administração real, vários aspectos aí administrativos, né, para organizar as coisas. Os escribas faziam aí suas anotações. E então o que acontece é que a escrita era muito importante na sociedade egípcia, né? A gente tem muito aí os famosos hieróglifos e tal. E o que acontece é que muitas das peças egípcias que a gente tem-se então inscrições. Então a gente tem inscrições, por exemplo, falando o nome da pessoa. Então acredita-se que no caso dessa estátua aqui, embaixo desse local onde o escriba está sentado, acredita-se que tivesse um outro pedaço de pedra, por exemplo, com uma inscrição. Então o nome desta pessoa representada. Então esse é o fulano, escriba de tal faraó, por exemplo. Então seria mais fácil daí pra gente saber exatamente a data disso aqui. Um outro fato é que essa estátua foi encontrada então em 1850 por um arqueólogo muito famoso chamado Auguste Mariette no sítio arqueológico de Saqqara ou Saqqara. E então os diários desse arqueólogo, os diários de escavação desse arqueólogo não foram publicados em vida. Então a gente não sabe exatamente onde, por exemplo, essa peça foi encontrada, em que lugar do sítio arqueológico. Tem várias partes, né, do sítio arqueológico que correspondem a diversos períodos. Então nessa parte tem pessoas de uma certa época que foram enterradas, outras de outra certa época. Então a gente não tem exatamente essa informação, mas por detalhes estilísticos, acredite-se então que essa obra tenha sido feita entre 2600 e 2350 a.C. Então a gente não tem certeza nem da data, nem de quem seria essa pessoa que é representada. A gente só sabe que é um escriba, por causa que ele tá aí sentadinho, né, com este papiro no colo, e ele tá com a mão como se estivesse aí prestes a escrever. Acredito que tivesse um pincelzinho ali, algo, né, que ele pudesse estar escrevendo, mas que foi perdido. Então a gente sabe que é um escriba por causa disso, mas a gente não sabe a identidade desse personagem, não tem inscrição nenhuma, o que é muito raro na arte egípcia. E essa peça é muito impressionante por seu excelente estado de conservação, porque então aqui a gente tem uma escultura em calcário policroma. Então ela foi pintada de pedra, né, calcário, mas foi pintada, como era muito comum no Egito, e essa estátua guardou as suas cores. Ela tem então em ótimo estado de conservação, ela passou por uma limpeza em 1998, mas ela não foi refeita, ela foi simplesmente limpa, o que realçou as suas cores. E a gente tem algo muito interessante aqui, que são os olhos dessa figura, que são muito, muito vivos, parecem olhos de verdade. Então ele usou um pedaço de pedra chamada magnesita, então um pedaço branco de magnesita, que tem aí esses veios vermelhos que imitam aí as veias dos olhos. E para fazer a íris foi usado um cristal de rocha com a frente polida para dar justamente esse efeito vítreo. E a cor que a gente vê na íris
provavelmente é devido a um pigmento, uma camada de matéria orgânica, então que dá cor e o fixa a magnesita. E essa estrutura toda é presa na pedra, no calcário, através de garras soldadas. Então o trabalho é bastante elaborado e que realmente dá essa vivacidade ao olhar do personagem. E a gente tem aqui uma escultura que é bastante realista, que tenta aí retratar realmente o aspecto do rosto dessa pessoa, os aspectos particulares, o que não é muito comum na arte egípcia. Na arte egípcia, a maior parte das obras são estilizadas, então se mostra só as características básicas, né, de uma pessoa e não se procura representar aquela pessoa exatamente como ela era. Somente em alguns períodos isso acontece. A gente tem uma outra peça bastante realista encontrada na mesma escavação que essa, que é então a estátua do Perennefer, e que também o personagem é representado de uma maneira bastante realista. E interessante é que a qualidade dessa obra, né, que provavelmente foi feita por um dos melhores artistas aí dessa época, mostra como o escriba era realmente um personagem importante na sociedade egípcia. Então, como eu falei, eles estavam presentes aí na administração real, na administração de propriedades, até na religião. Então, eles eram importantes aí em várias partes aí da sociedade e podiam ser muito importantes e próximos ao faraó. Inclusive a palavra escriba em egípcio, que é ser, eu não sei direito como a gente pronuncia isso, mas está escrito aqui na tela. Então essa palavra também era o nome de um título, então um título de funcionário do faraó. E a imagem do escriba é representada aí desde as primeiras dinastias e a partir da 4ª dinastia em estátuas. Então, o hábito de representar escribas já é muito antigo. Inicialmente, essas representações de escribas mostravam personagens da família real que faziam parte aí da alta administração e do clero, e com o tempo acabaram representando outras pessoas, né? Escribas que não eram necessariamente da família real. E acredita-se então que essa estátua tenha sido criada para ser colocada em um mastaba, porque os mastabas eram umas estruturas funerárias que anteriores às pirâmides. Então antes dos faraós serem enterrados em pirâmides, eles eram enterrados em mastabas, e depois os faraós eram enterrados em pirâmides e outras pessoas próximas a ele, pessoas importantes, então altos funcionários, outras pessoas da família dele eram enterradas em mastabas, no período aí do Alto Império. Então, esses mastabas ficavam próximos às pirâmides ali do faraó. E tinha uma capela de culto acessível aos sacerdotes funerários, e então tinham os nomes e os títulos dessas pessoas aí enterradas escritos em pedra. Assim, os sacerdotes poderiam alimentar essas pessoas no outro mundo, porque sim, você precisava de comida no outro mundo. No mundo após a morte, no outro lado lá, você podia morrer de fome igual você morre neste mundo aqui. E para os egípcios era muito importante o seu nome ser lembrado, porque se o seu nome não fosse lembrado, era como se você não existisse. Então, para eles, isso tudo aí era muito importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre essa obra, O Escriba Sentado. É uma das obras mais legais aí da parte de antiguidades egípcias do Museu do Louvre. Se um dia vocês forem visitar, deem uma olhadinha. Eu já falei de outras obras egípcias aqui no canal, eu vou criar uma playlist só com obras egípcias, então quem quiser saber mais, o link dessa playlist vai estar aqui na descrição deste vídeo. Então é isso, beijinhos e até a próxima!